Olá, amigos da Sistec, a todos um forte abraço. Eu sou Kleber Duval, chegando para levar até vocês informação com credibilidade em mais um TJS. De olho agora nos destaques desta edição. Combate ao tráfico de drogas. Polícia Militar prende 2 homens após encontrar barra de cocaína escondida na cozinha. Prefeitura Municipal de Caratinga começa a cadastrar artistas locais para recebimento de auxílio governamental. Caminhoneiro de Caratinga morre em acidente na BR-381, em Nova Era. Suposta bomba em loja de família do governador Zema mobiliza a polícia em Minas Gerais. Homem que matou namorada na frente da filha dela é denunciado pelo Ministério Público no Vale do Aço. E veja também, tiro de guerra comemora o Dia do Exército em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Hoje, 19 de abril, é o Dia do Exército Brasileiro. A data foi comemorada pelos militares em todo o país. Em Caratinga, o tiro de guerra 04003 também realizou atividades alusivas ao evento. Tendo como patrono o Duque de Caxias, o Exército Brasileiro esteve em festa neste dia 19. O Exército movimentou unidades militares em todo o país. Em Caratinga, as atividades aconteceram na sede do tiro de guerra 04003, com participação também dos atiradores e de seus familiares, além de autoridades. Na data de hoje, há 375 anos atrás, começava a nossa luta. Começava o nosso trabalho de conquista, marcado pela luta inicial do povo brasileiro contra a dominação holandesa. Tudo em 1648, fato que merece destaque em formaturas como a de hoje, bem como nas páginas principais da história da nação brasileira. Durante a cerimônia, houve o hasteamento da bandeira nacional, entoação da canção do Exército e leitura da ordem do Dia do Comandante do Exército, alusiva ao Dia do Exército Brasileiro. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, para sempre, sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Para o subtenente Antônio Demétrio, o que faz o Exército ter visibilidade e ser diferenciado é o suporte que a instituição presta à sociedade e também pelas atividades que desenvolve. O indivíduo que luta pela defesa da soberania de um país, ele merece estar na nossa corporação. E no caso do Exército, nós somos diferenciados por quê? Por causa dos nossos treinamentos, os nossos combates, o nosso preparo para circunstâncias de guerra e conflitos extremos. Atuamos também em campanhas sociais, levando alimento, levando serviços de tratamento médico e odontológico e de saúde em geral às populações mais afastadas das nossas fronteiras, além do que preservar a soberania nacional. De acordo com o subtenente, a população de Caratinga apoia e acolhe o Exército. A sociedade caratinguense aceita muito bem a instituição. Como a gente pôde perceber na formatura de hoje, muitos ex-atiradores presentes que vibram com as cores do nosso Exército, que vibram em voltar de novo a pisar aqui no solo do tiro de guerra. Por esses dois motivos, pela aceitação
do tiro de guerra pela sociedade caratinguense. E para fazer memória a esses atiradores que um dia passaram por aqui, nós resolvemos montar todo esse cenário, fazer todo o esforço em prol disso. Obrigado, sociedade caratinguense, pelo apoio, pela aceitação. Obrigado a você, atirador, que um dia passou por aqui e deixou o seu legado. E um acidente com morte foi registrado na tarde desta terça-feira, em trecho da BR-381, que corta Nova Era. O motorista de um caminhão, morador do bairro Esperança, em Caratinga, perdeu o controle da direção, capotou, saiu da pista e bateu em uma árvore à margem da rodovia. Quando a equipe de socorro chegou ao local, Moacir Giovanni de Souza, de 49 anos, já estava morto, preso às ferragens. O caminhão estava carregado com produtos de limpeza e seguia para Ipatinga. Segundo informado, o velório de Moacir acontece na Capela Velório da Rua Coronel Antônio Saturnino. Seu sepultamento no cemitério de Caratinga está marcado para as 10 horas da manhã desta quinta-feira. Esta quarta-feira, 19, é o Dia dos Povos Indígenas. A data era conhecida como o Dia do Índio, mas o termo, por ser genérico e considerado preconceituoso, foi alterado por lei. Um dia para celebrar a diversidade cultural dos indígenas e de repensar os direitos desses povos no Brasil. A aldeia Caturama fica em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nossa visita se deu no momento em que os pataxós, etnia que tem origem no sul da Bahia, estavam se preparando para os Jogos das Comunidades Indígenas. Um pouco tímida, Tanara pintou o corpo com a tinta à base de genipapo com carvão para lembrar a luta dos ancestrais. Uma das principais fontes de renda é o artesanato, feito com penas e madeira. Entre os artefatos, a zarabatana. Até 2019, eles viviam numa outra área, às margens do rio Paraopeba, mas foram bastante impactados pela lama do rompimento da barragem em Brumadinho. A gente precisou se retirar da área por estar contaminada. A gente chegou a ir morar até numa vila, num aglomerado lá em Belo Horizonte, e logo em seguida, por causa das necessidades, porque os indígenas não estavam adaptados àquele modo de vida, a gente teve aqui a doação do terreno pela Associação Nipo-Brasileira de Cultura Japonesa. A cacique me conta também que desde o rompimento da barragem em Brumadinho, a água do rio Paraopeba e o solo ficaram comprometidos para a pesca e a agricultura. Tem 4 anos que as nossas crianças não são batizadas, a gente não faz mais o ritual Atiopai, porque está comprometido, por causa do rio. E a gente está aqui na aldeia Caturama, com 25 famílias hoje, somando 142 pessoas, inclusive 35 crianças, esperando por uma reparação. Em Minas, são pouco mais de 20 etnias. Estima-se que praticamente a metade dos 20 mil indígenas esteja vivendo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E entre os maiores desafios que eles enfrentam estão a preservação da cultura nativa. Como estão perto da capital, eles não abrem mão da modernidade. Aqui praticamente todos os jovens e adultos têm telefone celular, mas mantém ativa a língua original falada pelos pataxós por muitos séculos. Eucanã vai se formar em pedagogia. Ele é o professor responsável por ensinar o Patiohan. Patiohan, ela vem de Pati, que é da nossa etnia. Atiohan, ela vem de língua, E Chohan de guerreiro. Então, botou, linguagem do pataxó guerreiro, língua do pataxó guerreiro, porque a gente mostra que nós somos guerreiros, estamos na resistência e buscando a nossa cultura, a nossa língua. São 523 anos de resistência na garantia por direitos, como a demarcação e a preservação de territórios. A luta pela causa dos povos indígenas não pode ser esquecida e deve ser lembrada sempre. A árvore para nós não é só uma árvore. A caça não é só uma caça. A terra para nós não é só uma terra produtiva. Ela é nossa mãe, ela vai muito além
do que o ser humano possa imaginar, assim como a água, que é Chopai, que é o nosso Deus, e água é vida e não mercadoria, como fizeram com o nosso rio, com o rio Paraopeba, assim como fizeram com o rio Atum, que é o rio doce do povo Krenak, assim como estão fazendo com os parentes Anomami lá na Amazônia, né? Destruindo seus territórios, tirando toda a riqueza do nosso solo e destruindo as nossas comunidades, a nossa vida. Nós queremos floresta de pé e a resistência indígena respeitada. E foi denunciado nesta terça-feira no Vale do Aço o homem que matou a namorada na frente da filha dela, de 4 anos de idade, em Santana do Paraíso, no último dia 7. O Ministério Público enquadrou o autor, de 27 anos, em 3 crimes: feminicídio, invasão de dispositivo privado, no caso telefone celular, e exposição da vítima a risco de explosão, já que após esfaquear e jogar o botijão na cabeça da namorada, o homem ainda colocou uma mangueira de gás vazando perto do rosto dela, para asfixiá-la. Segundo apurado, o ataque brutal teria ocorrido após a vítima, de 24 anos, ter dado um basta na relação entre os dois. O agressor, que foi preso em flagrante, está sujeito a uma pena que pode variar de 21 a 54 anos de reclusão. Veja a seguir: combate ao tráfico de drogas. Polícia Militar prende 2 homens após encontrar barra de cocaína escondida na cozinha. Olá pessoal, vamos aí então dando sequência ao TJS. Nesta terça-feira, a Polícia Militar prendeu 2 homens por tráfico de drogas no bairro Zacarias, em Caratinga. Sargento Cota, da PM, falou da ocorrência, cujo resultado positivo só foi possível graças à colaboração da população. A batida policial foi no final da tarde desta terça-feira. Moradores do bairro Zacarias estariam incomodados com o tráfico de drogas que vinha acontecendo em um imóvel da Avenida Presidente Tancredo Neves, então denunciaram a situação à polícia. A Polícia Militar vinha realizando aí um trabalho de monitoramento, atuando em razão aí de uma denúncia, né, de que o local onde foi cumprido hoje o mandado de busca e apreensão seria um local utilizado aí para a prática de tráfico ilícito de drogas. A partir da denúncia, a PM iniciou o monitoramento, identificou os ocupantes do local e, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, executou a operação. Durante as buscas, os policiais encontraram uma barra de 1 quilo de cocaína na cozinha em meio a mantimentos. A droga foi apreendida, bem como outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Um homem de 27 e outro de 29 anos foram presos. E na ocasião foram presos aí 2 indivíduos e apreendido uma barra de material semelhante aí à cocaína, né? Acredita-se ser cocaína, aparelhos celulares, né? Que julgamos aí ser conexos com a possível prática do crime em questão aí. Foi apreendido também uma motocicleta utilizada pelos indivíduos aí. Durante os levantamentos foi constatado que esse veículo era utilizado para os deslocamentos aí. E foi apreendido também pássaros da fauna silvestre aí, que foram repassados à Polícia Militar de Meio Ambiente para a adoção das medidas administrativas aí. Esses animais estavam sem a anilha. Sargento Cota também informou que os 2 homens presos já são conhecidos no meio policial. A operação contou com a ajuda da população, que denunciou a situação à polícia. Essas denúncias são anônimas e podem ser feitas pelos números 181, Disque Denúncia, e 190. E não precisa ficar preocupado com questão de rastreio, vai rastrear meu número, vai descobrir quem eu sou. A Polícia Militar não tem esse interesse em acessar os dados de quem liga, justamente porque nós prezamos, antes de tudo, com
com a segurança, né, de quem nos fornece essas informações aí. Nós sabemos que são possíveis as represálias, né, em razão de quem fornece as denúncias, e de forma alguma nós vamos permitir que esses dados sejam vazados aí, né? Uma ameaça de bomba mobilizou nesta terça-feira a Polícia Militar de Araxá, no Alto Paranaíba, ali em uma loja dos pais do governador Romeu Zema. Foi deixado por uma mulher um artefato que poderia ser uma bomba. A mulher entrou na loja e deixou o pacote, de onde saía um som suspeito, indo embora a seguir. Funcionários acionaram a Polícia Militar, que vistoriou o pacote e encontrou em seu interior o que parecia ser, de fato, uma bomba relógio. Mas após análises, constatou-se que o objeto era apenas a imitação de um explosivo. A mulher que deixou o pacote na loja, de 58 anos, acabou presa quando se deslocava entre Araxá e Uberlândia. Ela seria moradora de São Paulo. Além da falsa bomba, o pacote deixado pela suspeita tinha ainda uma carta endereçada a Zema, cujo teor não foi divulgado. Não se sabe o que teria motivado a ação da mulher, e o caso continua sendo investigado. E começou nesta quarta-feira, 19, o cadastramento dos artistas locais, que têm direito a receber auxílio financeiro concedido pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. O município de Caratinga será contemplado com mais de R$800 mil para serem distribuídos entre os representantes da arte e da cultura locais. O mapeamento de nomes dos setores de arte e cultura de Caratinga tem como objetivo identificar, registrar e valorizar talentos locais, além de prepará-los para receber o auxílio financeiro das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. De acordo com Raine Alves, superintendente de Cultura e Esporte do município, o cadastro pode ser feito por meio de um formulário online. O cadastramento ele vai ser feito de forma online, né, através das redes sociais da prefeitura vai ser divulgado, né, o link que os agentes culturais possam acessar, e através desse link ele vai poder fazer o cadastro cultural, né, provar também a área que ele atua, né, na questão cultural. E a importância desse cadastramento é para que nós possamos, através das leis de incentivo de cultura, a gente possa contemplar o máximo de artistas possíveis na nossa cidade e o recurso ser distribuído de forma mais justa possível. Raine destacou que, além da verba ajudar os agentes culturais financeiramente, também servirá para movimentar a economia local. Porque a cultura também move a economia do município, né? Então nós tivemos Aldir Blanc com um recurso bem considerável distribuídos aos agentes culturais, com certeza movimentou, porque o artista precisa comprar algum material que necessita para produzir a cultura dele, ele vai dar preferência aos comerciantes aqui da nossa cidade, então isso é muito importante. E a expectativa é muito boa para essas novas leis, né? A Paulo Gustavo e também a Aldir Blanc 2, porque nós temos aí o quadro de distribuição de recursos, né? Para Paulo Gustavo está previsto R$800 mil, e também para a Aldir Blanc 2 mais ou menos R$600 mil. Então é um recurso financeiro que, além de ajudar os artistas, com certeza vai ajudar a economia local aqui. São considerados espaços culturais aptos ao cadastro dos seguintes: teatros independentes, espaços de grupos folclóricos de cultura popular, música, dança, capoeira, artes, circos, centros culturais, museus comunitários, espaços de comunidades indígenas, festas populares e artesãos. Restrito ao pensamento da cultura ser apenas de alguns segmentos, e na verdade não é, né? Como você bem mencionou, a gastronomia também é uma manifestação cultural, né? Às vezes uma cultura de alguma região, de alguma localidade específica que tem alguma manifestação cultural específica daquela região também possa ser contemplada, né? E com certeza a nossa proposta aqui é atender o maior número possível e maior áreas possíveis dentro da questão cultural.
desde artesão até quem faz grafite, cinema, né, músicos e por aí vai. Para realizar o cadastro, além dos dados pessoais, o agente cultural deve colocar a área em que atua e há quanto tempo, além de ter que comprovar as informações. Cadastramento para recebimento do auxílio destinado a artistas e promotores da cultura começou hoje e pode ser feito até o próximo dia 10 de maio por meio do site da Prefeitura Municipal de Caratinga. É importante ressaltar que as respostas ao questionário não implicam em cadastramento definitivo ou automático a nenhum dos programas de incentivo cultural. Então, todos os municípios têm uma quantia destinada para distribuir em projetos culturais, e Caratinga não é diferente, né? Mas o nosso cadastro é somente para os artistas locais, né, da nossa cidade e que residem aqui, né? Talvez não nasceu aqui, mas está residindo aqui há 10 anos, há 20 anos, né? Através de comprovações, de documentações, ele consegue provar que, né, mora aqui e atua aqui como artista. Então, vai ser destinado a essas pessoas que atuam em Caratinga como agente cultural. 2 menores, um de 14 e outro de 17 anos, foram apreendidos nesta terça-feira em Simonésia, na Zona da Mata, acusados de tortura. Eles maltrataram um homem que supostamente teria testemunhado contra um chefe do tráfico da cidade. O chefe criminoso e mandante das agressões foi preso durante a operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Simonésia em fevereiro último, mesma data em que as torturas aconteceram. A vítima foi agredida com pedaços de madeira e de ferro e ainda submetida a ataques de um cão. Os menores envolvidos foram encaminhados para um centro socioeducativo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o 5º país do mundo em incidência de diabetes. A médica endocrinologista caratinguense Cláudia Foli falou à reportagem da SESTEC sobre a doença, que já é um problema de saúde pública. O Brasil é o 5º país do mundo em incidência de diabetes. Atualmente, cerca de 16 milhões de pessoas convivem com a doença no país. Eu acho que a nossa população ingere uma quantidade muito elevada de açúcar. O nosso paladar é muito para coisa doce. Ah, mas eu não consigo tomar um café sem açúcar. Gente, é só começar. É difícil nos primeiros dias, no primeiro mês, mas depois o seu organismo acostuma. Mais saudável, com menos açúcar, menos massa, né? Principalmente arroz branco, pão. Se você faz uma atividade física, você está aí prevenindo doenças como diabetes, principalmente o diabetes. De acordo com a médica endocrinologista Cláudia Foli, um dos fatores agravantes para esta alta incidência de diabetes são os hábitos pouco saudáveis. A nossa má alimentação, do nosso sedentarismo, né? A gente tem o diabetes tipo 2, que está muito relacionado a isso, e muito relacionado a uma alimentação rica em carboidratos, né, em açúcar refinado, em produtos, né, ultraprocessados. A doença é silenciosa e não apresenta muitos sintomas. Você começa a beber muita água, começa a ter muita sede. Então você bebe muita água, você começa a urinar muito. Você pode ter fraqueza, dormência nas mãos, nos pés, cãibras frequentes. Em mulher é muito comum candidíase de repetição, coceira na pele e muito desânimo, fraqueza, sabe? E você perde peso, principalmente no diabetes tipo 1. Essa perda de peso, ela é bem importante. O diabetes é uma doença grave e, se não for tratada adequadamente, pode causar danos irreversíveis. Eu falo que qualquer tipo de diabetes é grave, por quê? Porque o diabetes ele é silencioso, mas de acordo com o tempo que você tem de glicose alta, você pode apresentar qualquer complicação, infarto, derrame, cegueira, seu rim parar de funcionar, você ter que ir para hemodiálise.
alteração, né, das suas veias da perna, artérias da perna, e você ter que amputar algum membro. O diabetes pode ser dividido basicamente em 4 tipos. Diabetes tipo 1 na fase, né, de criança, adolescência, um adulto mais jovem. O diabetes tipo 2 é acima dos 40 anos e o diabetes gestacional acontece no período de gravidez. E o pré-diabetes, o que eu tenho visto muito aqui no consultório, que tem me deixado assustada, são pessoas novas com pré-diabetes, que é aquele intermediário, né? Você ainda não tem a glicose no nível para me diagnosticar o diabetes, mas você também não tem sua glicose normal. De acordo com a médica, quando se trata de diabetes do tipo 1, não tem como prevenir. É uma doença autoimune, né? Depende da sua genética, de você nascer com essa predisposição e em determinado momento o anticorpo que o seu organismo produz ataca a célula do pâncreas que produz insulina. Então você para de produzir insulina e aí você tem que tomar insulina o resto da vida. Mas a diabetes do tipo 2 é diferente. Dá para evitar e é importante ficar atento se algum familiar já possui esse tipo da doença. O diabetes tipo 2, a gente tem como prevenir. Se não tem como prevenir, você tem como retardar. E o que está acontecendo hoje em dia é que a coisa está acontecendo antes do tempo. Então, por exemplo, se você tem diabetes na família, você já tem que colocar sua barbinha de molho, né? Já começar a diminuir carboidrato, principalmente carboidrato simples, que é o açúcar. E para quem já desenvolveu diabetes, existe tratamento. Eu falo que é igual uma cadeira que tem 4 pés. Uma é a dieta, o outro é o exercício, o outro é a conscientização, porque se você não conscientiza da sua doença, você não trata ela adequadamente, e o outro é a medicação. Então hoje a gente tem vários tipos de medicamentos que são ótimos para a gente controlar a glicose, entendeu? Então assim, a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida boa, mas ela tem que ter essa consciência e tem que querer, né, fazer uma alimentação adequada e fazer uma atividade física. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 24 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 21 graus e 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 21 graus e 29 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 21 graus e a máxima 28 graus. Veja a seguir, selo vacina. 287 municípios mineiros recebem selo por atingir metas de vacinação. Mais de 280 municípios mineiros que atingiram as metas de vacinação de crianças entre 0 e 2 anos de idade receberam hoje o selo Bora Vacinar. O selo Bora Vacinar é concedido por meio da parceria entre o Ministério Público de Minas Gerais e o Governo do Estado. O objetivo é fomentar ações municipais para estimular a vacinação. Eu sou muito favorável ao diálogo, à conscientização. Eu acho que é dessa forma que nós vamos fazer melhorias consistentes. É mostrarmos sempre que a ciência deve prevalecer. Ao todo, 287 municípios receberam a certificação como reconhecimento por alcançarem as metas de vacinação de crianças entre 0 e 2 anos.
A queda das coberturas, ela vem acontecendo nos últimos anos e é o problema mais importante para a saúde pública enfrentar, né? Sob pena de nós termos aí reemergência até de doenças já erradicadas. E para enfrentar esse problema que é complexo, nada melhor do que um pacto, né? Um pacto em que o Ministério Público convida o poder público e toda a sociedade civil. Nós não queremos identificar culpados, nós queremos retomar a consciência de que a vacina ela é extremamente importante e, para isso, nós convidamos a sociedade a se mobilizar. A cidade de Salto da Divisa é uma das localidades que recebeu o selo na categoria Ouro. O município cumpriu a meta de cobertura vacinal prevista no Plano Nacional de Imunização. Eu acredito que o carro-chefe foi uma busca ativa, né? A gente não só aguardou as pessoas virem no posto de saúde, e sim a gente buscou a lista que a gente tem uma extensão também grande do nosso município, não temos zona rural, né? Mas a questão da busca ativa, ela é importante, né? Porque você sabe da dificuldade, principalmente a gente que tem uma extensão territorial muito grande, e as pessoas também têm certa dificuldade para locomover até a unidade básica de saúde, né? Além de apoiar os gestores municipais, também é preciso sensibilizar a população para melhorar os índices de cobertura no estado. Temos observado melhoras, não alcançamos os resultados que esperamos. Covid-19, por exemplo, nós ainda temos um índice baixo de vacinação, principalmente de reforço, terceira e quarta dose, mas temos nos esforçado no sentido de garantir principalmente até o final de 2026 o alcance de toda a meta de vacinação de todas as vacinas. 2 menores já conhecidos da polícia, um de 15 e outro de 17 anos, foram apreendidos nesta terça-feira em Caratinga por tráfico de drogas. A patrulha tático-móvel da Polícia Militar flagrou os menores com 51 microtubos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 52 em dinheiro na rua Iapu, bairro Santa Cruz, por volta das 11 da manhã. Tanto os infratores quanto o material ilegal foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta terça-feira 18 o projeto de lei que abre previsão orçamentária para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O texto, a ser enviado ao Congresso Nacional, abre crédito especial no orçamento da União no valor de 7,3 bilhões de reais. O projeto destina os recursos ao Ministério da Saúde para possibilitar o atendimento de despesas com o Piso Nacional de enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Segundo o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o projeto deve ser analisado pelos parlamentares na próxima semana. A legislação define que o piso salarial dos enfermeiros, contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, será de R$ 4.750. Ainda segundo a norma, os técnicos de enfermagem devem receber 70% desse valor, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%, R$ 2.375. Muito obrigado por sua companhia. Chegamos ao fim de mais este TJS. Nos veremos no próximo TJS. A todos um abraço e até lá!